Thanksgiving. É tempo de agradecer. Estamos chegando ao final dessa série, temos mais a mensagem de hoje e a da semana que vem para finalizar essa série. Uma série em que Deus tem nos desafiado e nos inspirado a parar um pouquinho na nossa vida, no nosso ano e refletir nos motivos pelos quais nós temos louvores e gratidão para dar a Deus, sobre tudo aquilo que Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Até o presente momento, nós já ouvimos e fomos desafiados e encorajados a agradecer a Deus pelo amor que Ele demonstrou a cada um de nós, quando entregou o Seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esperança e expectativa de vida eterna. A Bíblia ensina que todos nós, por conta dos nossos pecados, estávamos separados de Deus. Mas Jesus, ao ser crucificado, Ele proporcionou a reconciliação entre nós e Deus. Jesus é a grande prova, é o grande eu te amo você de Deus para nós. Então nós aprendemos nessa série a dar graças a Deus por esse amor que nos alcançou e tem mexido com as nossas vidas. Aprendemos nessa série a dar graças a Deus pela oportunidade que nós temos de fazer parte de uma comunidade de fé, de ter uma família estendida, um grupo de pessoas com quem podemos nos reunir e juntos cultuar a Deus. Temos a bênção de poder abrir as portas todo final de semana, de nos encontrarmos em casas para refletir sobre a vontade de Deus, e isso é um presente, é uma dádiva de Deus, porque nós não estamos sozinhos, temos com quem contar. Isso nós temos motivos para agradecer. Na semana passada, o Lucas nos trouxe o desafio de agradecer a Deus pela nossa família, agradecer pelo cônjuge que Deus nos deu, pelos filhos que Deus nos deu, pelos pais que Deus nos deu. E fomos desafiados na semana passada a refletir sobre qual é o nosso papel dentro da nossa família e como nós podemos ser uma bênção para a nossa família e como a nossa família, sendo abençoada por Deus, pode abençoar outras famílias também. Esses são os motivos de gratidão. Teríamos muito outros, mas esses foram aqueles que tivemos até o presente momento. E hoje nós vamos continuar dando sequência a esta série, buscando compreensão na palavra de Deus, sendo inspirados pelo próprio Deus, a agradecer por nossos recursos. E se você quer dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, que tem garantido a sua sobrevivência, subsistência, eu peço que você me acompanhe na leitura do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de 6 a 12. Thanksgiving, é tempo de agradecer a Deus por nossos recursos. Vamos ver através de uma reflexão de um texto bíblico, como podemos dar graças a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido. E eu espero que ao término dessa meditação você saia daqui com o coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Malaquias capítulo 3, versículos de 6 a 12, diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã em nome de Jesus. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Essa é uma das promessas bíblicas. Sempre que nós buscamos a Deus, nos voltamos para Deus, Deus também se volta para nós. E esse é o apelo que Ele está fazendo para o povo. Mas aí no versículo, ainda no finalzinho do versículo 7, Deus ainda fala, mas vocês perguntam, como voltaremos? E Deus responde no versículo 8, pode um homem roubar a Deus? Você acha que um homem pode roubar a Deus? Deus está questionando, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, diz o versículo 9, porque estão me roubando. E não só os sacerdotes, a nação toda está me roubando. E a solução para isso está no versículo 10, tragam o dízimo
o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E aí Deus diz: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, que assim seja. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a promessa de Deus, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos, à nação de Israel e a todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse mês de novembro, nós estamos fazendo um estudo sobre este livro de Malaquias. Nós paramos para dar graças a Deus, refletindo sobre esse livro de Malaquias. E se você precisasse resumir o livro de Malaquias em uma única palavra, qual a palavra que você usaria para resumir? O livro de Malaquias ele pode ser resumido em uma única palavra: culto. Porque tudo o que o livro de Malaquias está tratando, ele está falando da maneira como nós nos relacionamos com Deus, da maneira como nós cultuamos a Deus, da maneira como nós o entendemos, percebemos e respondemos àquilo que entendemos de Deus. Então, o livro de Malaquias, ele trata sobre como cultuar a Deus. Se algum dia você quiser saber o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, como é que eu posso agradar a Deus, o livro de Malaquias vai te dizer, claro que de uma maneira contrária. O que você lê em Malaquias, você faz o contrário, e você vai estar agradando muito a Deus com a sua vida e cultuando a Deus dessa forma. Culto é a palavra que resume o livro de Malaquias. O nosso culto a Deus está relacionado à maneira como nós compreendemos o seu amor e o quanto somos tocados e transformados por esse amor. O nosso culto a Deus está relacionado à maneira como nós o honramos com nossas atitudes e através daquilo que lhe oferecemos. O nosso culto a Deus está relacionado à nossa fidelidade dentro das nossas famílias. Sabe por quê? Porque é impossível você cultuar a Deus, você glorificar a Deus, se a sua casa, se você é infiel dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu papel familiar. Afinal de contas, a primeira igreja que a gente frequenta é a nossa casa. A primeira igreja que Deus quer construir é dentro da casa, é a família. Então é impossível cultuar a Deus sem cultuar Ele dentro da família. E depois de ter falado sobre essas 3 formas de cultuar a Deus que nós temos falado nesta série, nós vamos conversar hoje sobre mais uma forma de cultuar a Deus, que é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E antes que você fique preocupado, constrangido, com medo de ser coagido e encostado contra a parede, com medo de sair daqui sem roupas, que vai ser tomado tudo de você, fique tranquilo, porque eu creio que essa será a mensagem mais clara, pacífica e tranquilizadora que você vai ouvir sobre dízimos e sobre ofertas. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, se você está nos ouvindo pela internet, aqui na Aliança nós não temos o costume de fazer apelos financeiros, apelos emocionais, nós não temos o costume de amedrontar pessoas, dizendo, olha, se você não der seu dinheiro, uma maldição vai cair sobre sua vida. Isso não é um costume nosso. Aqui na Aliança nós entendemos que a sua vida vale muito mais do que você pode dar para Deus, vale muito mais que isso. Aqui na Aliança nós entendemos que o seu dinheiro não compra o que Deus quer te dar de graça. Eu vou repetir essa frase. Aqui na Aliança nós entendemos que o seu dinheiro não compra o que Deus quer te dar de graça. E aqui na Aliança nós entendemos que Deus está mais interessado na sua vida do que no seu dinheiro. Então fique tranquilo, falar sobre dízimos e ofertas
é uma temática bíblica, está dentro da nossa programação e é uma forma de cultuar a Deus. Mas eu quero trazer uma mensagem não com uma opressão, um peso, com culpa. Você vai perceber nessa mensagem que é muito gratificante conversar sobre dízimos e ofertas. Falar sobre esse tema é um pouco complicado nos nossos dias, tendo em vista uma meia dúzia de safado que olha para a igreja como sua fonte de renda ou sua fonte de luxo, de luxúria. Nós queremos fugir disso. Nós queremos trazer nessa manhã uma perspectiva bíblica, saudável, do que Deus fala sobre dízimos e ofertas. Então, assim, antes de você se armar com pressupostos, já vai falar de dinheiro? Calma, eu peço a sua confiança e alguns minutos da sua atenção, alguns minutos, para te apresentar uma perspectiva bíblica e saudável sobre dízimos e ofertas. Como tem sido frequente nessas nossas observações sobre o livro de Malaquias, mais uma vez, nós lemos um texto em que Deus faz uma afirmação que é seguida de um questionamento do povo e depois Deus dá uma resposta. Essa é a seguinte afirmação que Deus faz: de fato eu, o Senhor, não mudo e por isso os seus descendentes não foram destruídos. Mas agora preste atenção na afirmação que Deus faz. Nesse curto texto, Deus afirma que o povo tinha se desviado. Deus afirma que o povo estava em desobediência. E Deus afirma que o povo estava, até meio contraditório parece, Deus afirma que o povo de Deus estava distante de Deus. Esse curto texto tem 3 afirmações de Deus. O povo era um povo que estava desviado, em desobediência e distante de Deus. Até parece um pouco difícil de entender, né? Porque como que o povo que frequenta o templo, como que o povo que cultua a Deus, que canta músicas, que traz ofertas, que tem todo um ritual, aliás, como é que o povo de Deus fica desviado de Deus? Vemos que no tempo de Malaquias, o templo estava funcionando normalmente, o povo ia lá, tinha todo o seu ritual religioso, mas era um povo que mesmo frequentando o templo, e mesmo tendo toda a prática religiosa, ainda estava distante, em desobediência e desviado. Malaquias e pensamos, como é que o povo de Deus pode estar distante de Deus? Por que Deus afirma que esse grupo de pessoas estava distante dele? E a resposta vem no versículo seguinte: pode um homem roubar a Deus, ou roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda me perguntam como estão me roubando. Agora, para pensar nessa afirmação de Deus. Deus faz uma denúncia. Deus diz: o meu povo, o povo de Deus, além de estar desviado em desobediência e distante, está me roubando. O povo dessa época, pensando nessa afirmação de Deus. É um pouco estranho pensar Deus afirmando que o povo está roubando, porque roubar significa tomar algo que pertence a outro e fazer uso disto como se lhe pertencesse. Roubar significa tomar algo que é seu e passar a usufruir como se fosse meu. Roubar significa despojar e privar que o outro faça uso daquilo que lhe pertence. Quando o povo questiona Deus, mas como é que nós estamos te roubando? Eu penso que esse questionamento do povo é um questionamento sincero, porque Deus afirma que o povo está roubando, mas roubar significa tomar algo de outro, e o povo para pensar, o que nós podemos ter tomado de Deus? O que nós podemos ter, qual a palavra que eu usei? O que nós podemos ter despojado Deus, ou o que nós podemos estar impedindo Deus de usar de algo que lhe pertence? E a resposta de Deus é a seguinte: nos dízimos e nas ofertas. Essa é a constatação de Deus sobre o roubo. É interessante nós percebemos que o livro de Malaquias, ele é direcionado primeiramente aos sacerdotes.
Sacerdotes são aqueles que são responsáveis no meio do povo de tornar Deus conhecido, de tornar a sua vontade conhecida. E Deus fala que os sacerdotes eram os piores. Algo bem contraditório, né? Aqueles que mais tinham conhecimento de Deus eram os que menos praticavam. Mas nesse texto, Deus fala que não é só o sacerdote que está roubando, como toda a nação. Versículo 9, Deus fala isso. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. A pergunta que nós temos que responder nessa manhã, a nossa reflexão nos levará, ou tentará nos levar, a responder uma única pergunta: por que não dizimar foi considerado por Deus como um roubo? Por que o dízimo foi considerado um roubo? Por que Deus falou que o dízimo era algo que lhe pertencia e o povo não estava lhe dando, que o dízimo era algo que Deus estava sendo despojado e impedido de usufruir? Para que a gente possa responder essa pergunta, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que era o dízimo e a sua finalidade. A vasta maioria das igrejas cristãs, quando elas querem ensinar sobre dízimo, elas se baseiam em Malaquias 3, esse texto de Malaquias, principalmente o versículo 10, que fala: tragam-me os dízimos todos. Mas eu penso que o principal ensino de dízimos na Bíblia não está em Malaquias. Até porque Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Existem vários e vários outros textos antes de Malaquias que nos falam muito sobre dízimo, que nos explicam muito sobre dízimos. 2 exemplos de muitos que eu poderia utilizar. O primeiro exemplo é sobre a vida de Abrão. Gênesis capítulo 14, versículos de 17 a 20, conta a história de que Abrão, ele sai para a guerra, ele sai para guerrear contra alguns povos, e quando ele volta, ele encontra um homem chamado Melquisedeque, que é apresentado na Bíblia como sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, quando ele reconhece que Deus lhe concedeu vitórias sobre os seus inimigos, ele entrega o dízimo de tudo. É muito pensar que esse texto está em Gênesis. E em Gênesis não existia uma lei em Israel. Na verdade, não existia nem Israel, não existia o povo de Israel. No primeiro texto da Bíblia que fala sobre dízimo, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com obrigação. O primeiro texto da Bíblia, ele fala sobre reconhecimento. O que eu tenho, tenho porque Deus me deu. O que eu tenho, tenho porque o Senhor me proporcionou. Então eu retribuo a Ele como reconhecimento do que Ele fez. Um outro texto bíblico, também em Gênesis 28, de 20 a 22. Assim como Deus fez com Abraão e com Isaac, Deus agora está fazendo com Jacó, está conduzindo a vida dele, está direcionando a vida dele. E Jacó entende isso, de que Deus é o grande protetor, que Deus é o grande provedor. Então Jacó diz o seguinte, principalmente no versículo 22, que essa pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó sabia que toda a sua jornada seria acompanhada e direcionada por Deus. Então tudo aquilo que ele recebesse nessa jornada, ele se sentia impulsionado a dizimar, a separar uma parte e consagrar isso para Deus. Portanto, no primeiro texto bíblico que nós vemos, o dízimo, ele está relacionado com a palavra reconhecer. A segunda palavra está relacionada à fidelidade. Mais um texto para a gente dar olhando. Números 18, de 21 a 24. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem de servirem na tenda do encontro. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentaram como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Ao dizimar, o povo de Deus compreendia, primeiro,
eles reconheciam que tudo vinha de Deus. Segundo, que o ato de dizimar representava um compromisso de sustentar o ministério de Deus, aquilo que Deus estava escrevendo na história da humanidade. E é o que o texto de Malaquias 3,10 diz: tragam o dízimo todo à casa do templo, para quê? Qual a finalidade? Para que haja alimento. Outras versões trazem para que haja sustento, para que a casa de Deus, o ministério seja sustentado. O dízimo era trazido, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de dízimo, no Antigo Testamento, nós estamos falando de uma cultura que era desenvolvida sobre a agricultura. E o dízimo era trazido a partir das primícias da terra, da primeira colheita. O agricultor, ele trazia a primeira parte de sua colheita como dízimo, que era utilizado para o sustento do templo, para o sustento do sacerdote, para o sustento dos levitas, o sustento das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Ao dizimar, os israelitas estavam se engajando, se comprometendo, se envolvendo naquilo que Deus estava fazendo na história da humanidade, custeando e mantendo o ministério para o qual Deus estava se revelando. Sendo assim, a gente usa 3 palavras para falar de dízimo: reconhecimento e engajamento. Mas uma terceira palavra é que eu quero mais me atentar. Além dessas duas, tem uma terceira palavra que eu quero focar, que é a palavra. Olha só o que diz o texto: vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia, é isso, Nicolas? Da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu dos levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem para sempre em seu nome. Esse texto é muito interessante, porque nós estamos falando de uma cultura que foi desenvolvida como base de economia na agricultura. Tenta pensar nessa questão. Nós vivemos no tempo do capitalismo. No capitalismo você trabalha, e aí então chega no final do mês, tem um valor de 100% do que seu trabalho rendeu, do que você produziu. E aí no capitalismo você olha para a sua conta bancária, alguns dão glória a Deus, alguns pedem misericórdia, mas você olha para a sua conta bancária, você vê aquele valor e você fala: Deus, eu vou separar 10% disso em gratidão e reconhecimento por tudo que o Senhor tem dado para a minha vida. Eu quero me engajar nesse ministério, eu quero reconhecer que tudo vem do Senhor e eu vou te dar 10% do que já recebi. É assim que fazemos no capitalismo. Agora, na cultura agrária, na época da agricultura, era o inverso. Nesta época de Malaquias e de todo o Antigo Testamento, o agricultor, ele olhava para aquilo que ele iria colher, e a primeira colheita ele levava como dízimo e como oferta, e isso significa primícias, a primeira parte, a primeira colheita, os primeiros frutos. Sabe? Por um único e simples motivo: o agricultor, ele não tinha consciência, ele não sabia se ele ia conseguir colher o resto. Quem é que garante para o agricultor que ele levaria a primeira colheita e na semana seguinte não viria uma geada, não viria roubo, não viria uma destruição por gafanhotos? Quem garante que ele conseguiria colher os outros 90? Deus garante. Deus garantia. Portanto, quando nessa cultura do Antigo Testamento eles levavam a primeira parte, além de reconhecer, de se engajar, eles estavam falando: Deus, eu dependo dos outros 90 para o Senhor me prover. Aqui está o meu exercício de fé e dependência. Eu trago a minha primeira parte, meu primeiro fruto, minha primeira provisão, na esperança e na expectativa de que o Senhor me ajude a colher todos os outros 90% da minha produção. Ao dizimar, os israelitas eram encorajados a confiar em Deus para conseguir fazer toda a colheita.
E aí então eles entendiam que os 10% que eles estavam oferecendo não ia fazer falta, porque eles dependiam mais de Deus do que destes 10%, ou dos outros 90%. Além de reconhecer que tudo vem de Deus, além de reconhecer a necessidade e o compromisso de se engajar com o que Deus está fazendo na história humana, um outro pecado que o povo de Israel cometeu no livro de Malaquias é que eles não dependiam de Deus, eles não reconheciam que dependiam de Deus para a sua provisão. Sendo assim, de uma maneira muito simples, nós podemos concluir essa mensagem de hoje de 3 formas bem simples. A primeira, e eu estou graças a Deus porque essa mensagem está sendo gravada, e você vai poder ouvi-la várias vezes, vai servir como uma referência sobre o ensino de dízimos e ofertas. E a primeira coisa que eu queria deixar registrado, que até se você quiser tirar foto, pode tirar, só me avisa para me fazer um joinha para sair na foto. Primeira coisa que eu quero que fique registrado: Deus não precisa do seu, do meu e do nosso dinheiro. Quando a gente está falando de dízimo, de oferta, quando a gente está falando de contribuições, precisa ficar muito claro para todos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando a Bíblia nos incentiva a ofertar, quando a Bíblia nos incentiva a dizimar, este ato de culto não visa dar para Deus algo que Ele sinta falta, algo que Ele seja carente e necessitado. Quando a Bíblia nos incentiva a orar, a dizimar, a ofertar, o beneficiado não é Deus, somos nós, porque nós estamos exercitando o nosso coração a confiar em Deus, a depender dEle, a reconhecer que tudo vem dEle. Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu confio mais no seu cuidado do que no meu salário. Eu confio mais no seu cuidado do que na economia. Não importa se o dólar subiu, se baixou, eu confio no Senhor. É isso que a gente pratica e exercita quando dizimamos. 3 frases para vocês visualizarem sobre dinheiro. 2 na verdade, uma terceira não está aqui. Richard Foster, no seu livro Sexo, Poder e Dinheiro, ele diz o seguinte: a melhor maneira de você manter-se livre do poder do dinheiro é dando. Se você não consegue dar dinheiro, se você não consegue ser generoso, é um indício, é um sinal de que o dinheiro exerce forte domínio sobre sua vida. Uma outra frase de um filósofo do século XVII, Francis Bacon: ou o dinheiro é teu servo, ou ele é o seu mestre. Ou o dinheiro está a seu serviço e você manda nele e você fala assim: quem manda aqui sou eu. Eu que vou dizer onde isso aqui vai, onde não vai, não vem querer me conduzir. Ou ele é o seu servo, ou ele é o seu mestre. E uma terceira frase de que eu não achei quem é o autor dela, que diz o seguinte: se você fizer do dinheiro o seu Deus, ele te atormentará como um demônio. Se você fizer do dinheiro o seu Deus, ele te atormentará como um demônio. O dinheiro tem que estar a nosso serviço, à nossa disposição. E nós temos que ter desprendimento no que diz respeito a dinheiro, porque se nós não temos desprendimento, significa que Ele é nosso dono, Ele é nosso mestre, Ele conduz nossas vidas. Quantas famílias você não conhece que foram destruídas por conta de dinheiro? Quantas vidas não são consumidas por conta do dinheiro? Nos dízimos, nas ofertas, é uma maneira de viver livre do poder que o dinheiro visa oferecer sobre nós. Portanto, Deus não precisa do seu dinheiro. Dizimar é um benefício nosso, unilateral nosso, porque exercitamos nossa fé e nosso coração. Outra forma da gente concluir essa mensagem nessa manhã é pensar o seguinte: o seu dinheiro não é seu dinheiro. Estranho? Como é que é esse negócio? Me explica aí, Wilson. Eu vou te explicar. Quando você recebe os seus recursos, o seu sustento, o seu salário, de quem que é todo esse valor? Se você frequenta uma comunidade de fé há algum tempo, se você já tem lido a Bíblia há algum tempo, você vai usar um linguajar crentez para dizer: é tudo de Deus, é tudo de Deus.
E eu tenho a seguinte prática: eu jogo tudo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cai no chão é meu. Será? Será que realmente tudo que nós temos pertence a Deus? Nós reconhecemos que tudo que nós temos pertence a Deus? Não de falar, mas de prática. Conta assim uma história de um pai que ele deu 2 moedinhas para um filho de R$1. E ele falou: filho, essa moedinha aqui você compra um sorvete depois do culto, e essa daqui você dá de oferta. O que você vai fazer, filho? Pai, com essa moedinha eu vou comprar um sorvete, e com essa moedinha aqui eu vou dar de oferta. E o menino está todo feliz indo para a igreja com 2 moedinhas e tal. De repente ele tropeça e uma moedinha cai e vai no bueiro. Aí ele levanta, se restabelece, ele olha para a moeda e fala: poxa, justa a moeda de Deus caindo no bueiro. Geralmente é isso que fazemos. Dizemos tudo de Deus, mas a moeda que cai no bueiro, essa foi a de Deus que caiu. Infelizmente, até queria dar, eu estava com o coração disposto, eu fui para isso, mas ela caiu antes de eu chegar no templo. O que você tem? A quem pertence? Veja esse vídeo e tire suas conclusões.